Desperta tu que dorme. Levanta-te. Levanta-te. Dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Pode ficar e ficar à vontade. Amados, para que nós entendamos este versículo 14 da carta aos Efésios, é muito importante nós entendermos por que o apóstolo Paulo alertou esta igreja para despertar. Será que se o apóstolo Paulo tivesse hoje, será que ele não falaria também isso? Crente desperta, falaria assim. Queridos, essa carta aos Efésios, quando nós vamos ver quando essa igreja foi clareada, quando essa igreja recebeu a luz, ela estava em total trevas. Quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, estava uma escuridão tremenda. Sabe por quê? Diga por quê? Porque lá adorava uma deusa diabólica chamada Diana, dos Efésios. E a palavra de Deus adentrou aquele lugar. E quando a palavra de Deus entra no lugar, a luz tem que surgir. A luz tem que aparecer. Porque aonde a palavra de Deus chega, gera vida. E aquele local totalmente escuro. E agora vem a luz. Como diz Salmo 119. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então aquele local agora chega. Aquele local chamado Éfeso conhece a palavra de Deus. Amados, aquele local agora começou a disseminar. O Evangelho de Deus começa a contagiar contagia o outro, contagia mulheres, contagia homem. E daqui a pouco Éfeso está recheada de luzeiros. Aleluia. De pessoas que aceitaram ao Senhor Jesus. Mas nós temos um inimigo que não fica feliz com isso. O nome dele é diabo. Ele levanta um homem no meio de Éfeso chamado Demétrio, um adorador da Diana, e começa a confrontar o povo de Deus, aqueles que tinham sido salvos, aqueles que tinham sido acolhidos pela palavra. Daqui a pouco Demétrio começa a confrontar. E aí, meus amados, nós sabemos que o diabo só perde quando o povo clama a Deus. O nome de Jesus é clamado, o diabo corre. E aqui diz que chegou luz naquele ambiente. Quando está tudo escuro, nós ligamos o interruptor e a luz chega, a escuridão é obrigado a ir embora. Porque aonde a luz chega, a escuridão vai embora. E assim foi o que aconteceu. Queridos, e aí, essa carta foi estabelecida à igreja em Éfeso. Aquele confronto não prevaleceu a igreja. A igreja foi estabelecida, mesmo em meio a confronto. E aqueles irmãos agora estavam dentro daquela igreja, orando, jejuando, firme e forte. Só que o que acontece com aquela brasinha que está acesa e ela começa a ficar longe das outras? Começa a se apagar. Ela começa a se apagar. E o apóstolo Paulo se vê, mesmo preso, como foi falado aqui hoje, mesmo ele preso, ele manda uma carta para a igreja lá em Éfeso e vai falar o seguinte: quando chega no capítulo 1 da carta, ele vai começar a falar para os irmãos. Vocês lembram que vocês foram escolhidos pelo aquele Cristo que eu preguei para vocês? Você lembra que vocês foram libertos da escuridão? O apóstolo Paulo começa a lembrar, através da carta mandada, vocês foram adotados por Deus, através de Jesus. Vocês foram selados pelo Espírito Santo. Olha que privilégio.
na época ainda da escrita, mandava-se uma carta. Sem selo, aquela carta não ia. Não adiantava. Quem entendeu aí? Se você não tiver o Espírito Santo, não adianta. Mas hoje, graças a Deus, a igreja de Deus vivo hoje é selada pelo Espírito Santo. E aonde ela passa, ela tem credibilidade. E ela avança. E agora o apóstolo Paulo fala, no primeiro capítulo de Efésios 1:18, ele fala: vocês foram iluminados. Fala, iluminados. Iluminados é aquela luz que vem de dentro para fora. E ele começa a falar: vocês foram iluminados. Quando nós vamos para o capítulo 2, ele vai fortalecer e falar: além de vocês serem iluminados, vocês receberam algo de graça. Sabe o que foi? A salvação. Ainda que nós passemos aqui neste mundo tribulações, tantas tristezas, tantas angústias, nós olhamos para o alvo e nós vemos a nossa salvação. Olha só a tristeza de alguém que não tem luz. A última esperança é aquela que o mundo não fala isso? Mas qual que é a esperança do crente? Ela morre? Não. A esperança do mundo é a última que morre, mas a esperança do crente é Jesus Cristo, ele vive para sempre. Não vai morrer, porque nós temos a salvação. Amém? E ele lembra: vocês foram iluminados, vocês têm o selo do Espírito Santo. Aleluia. Vocês são adotados por Deus. Glória a Deus. E ele